Vamos lá, então? Essa é a primeira folha do trabalho de vocês. Trabalho avaliativo de ciências, primeiro bimestre, segundo ano. O valor desse trabalho é de 6 pontos, nota do aluno. E quando estiver pronta, a professora vai colocar a nota de vocês. Meu anjinho, realize o trabalho avaliativo de ciências com organização e capricho. O trabalho será uma complementação na média do primeiro bimestre. Leia abaixo algumas instruções importantes. Todas as ilustrações deverão ser coloridas com capricho. A caligrafia deverá estar legível para a correção. Ao término do trabalho, leia-o e verifique suas respostas com atenção. Se encontrar erros, corrija-os antes de entregar. Agora vamos para a legenda de instrumentos avaliativos já realizados. Foi o que a professora Alexandra explicou para vocês. Participação nas aulas, postagens, fotos, perguntas, elogios. O valor é 1 ponto. Trabalho avaliativo de ciências, com o título O Sol e as Sombras. Vocês lembram que nós realizamos esse trabalho? O valor dele foi 3 pontos. Observação. Este trabalho avaliativo deverá ser entregue no dia 28/5 na escola, ou seja, dia 28 de maio. Todos os alunos deverão entregar esse trabalho na escola. Os responsáveis de vocês vão lá e deixem lá na coordenação, certinho? Vamos agora para a próxima folha do nosso trabalho. Escola Bem Me Quer. Aqui vocês vão escrever o nome de vocês, qual é a disciplina, o nome da professora e a série. Tem um recadinho aqui, ó, uma frase do Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou construção. Quem escreveu foi o Paulo Freire. Cidade de Goiás, 2020. Então, esse é o nosso trabalho avaliativo de ciências. Avaliação 5,7. Ortografia 0,3. Total do trabalho 6 pontos. Aqui é a nota que vocês vão tirar. Anjo. Estudamos que em um ambiente podemos encontrar componentes naturais vivos e os componentes não vivos. Eles são importantes para que haja vida no planeta. Agora leia o texto abaixo e responda o que se pede. Observação. Dê respostas completas e atenção aos errinhos ortográficos. Os seres da natureza. Ao olharmos a natureza, percebemos uma grande variedade de coisas: solo, vegetação, água, animais das mais variadas formas e tamanhos, céu, vento e etc. Alguns elementos da natureza têm vida, outros não. Os animais e as plantas têm vida. Eles precisam do ar para sobreviver. Eles nascem, crescem, alguns reproduzem e morrem. Autor desconhecido. Vamos lá agora para a letra A. De acordo com o texto informativo, quais são as variedades de coisas que podemos perceber na natureza? Cite 3 exemplos. Então, vocês vão voltar no texto, vão encontrar quais são as variedades de coisas que podemos perceber na natureza. Vocês vão colocar somente 3 exemplos. Tem mais de 3, mas a professora está pedindo somente 3 exemplos. Vocês vão colocar cada coisa dessa em cada retângulo desse, certinho? Vamos agora para a próxima folha. Letra B.
Com base no texto, como ocorre o ciclo de vida dos animais e das plantas? Vocês vão voltar lá no texto e vão encontrar a parte onde está falando como ocorre o ciclo de vida dos animais e das plantas. Número 2. Observa as imagens que representam componentes naturais não vivos e numere a segunda coluna de acordo com seus respectivos significados. Reveja as explicações nas páginas 9, 10 e 11. Então, se vocês estiverem com dúvida em relação a esse conteúdo, vocês poderão ir lá no livro de vocês de ciências nas páginas 9, 10 e 11. O que vocês terão que fazer nessa atividade? Prestem bastante atenção. Na letra A, essa imagem está retratando sobre o ar. Então, está retratando sobre o componente natural não vivo sobre o ar. Isso mesmo. Na letra B, está retratando sobre a luz solar. Na letra C, está retratando sobre o solo. Já na letra D, está retratando essa imagem sobre a água. Então, vocês vão observar essa primeira coluna. Depois, vocês vão vir aqui na segunda coluna. Vão lá ler, ó. Precisamos de sua luz e calor para que haja vida na terra. E aí? Vamos ler de novo? Precisamos de sua luz e calor para que haja vida na terra. Qual desses componentes naturais aqui, não vivos, está falando essa primeira frase aqui? É sobre o ar, que se trata da letra A? É sobre a luz solar? É sobre o solo ou é sobre a água? Ah, professora, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que é sobre o solo. Qual é a letrinha que corresponde ao solo? Letra C. Aí, então, vocês vão lá e vai colocar a letra C. Isso foi só um exemplo. Eu não estou afirmando que a resposta correta seja essa. Certinho? É só um exemplo. Vamos para a próxima. Construímos nossas moradias e retiramos nosso alimento. É nele que animais e plantas crescem. Vamos ler novamente? Construímos nossas moradias e retiramos nosso alimento. É nele que animais e plantas crescem. Está falando sobre o ar? Está falando sobre a luz solar, ou sobre o solo, ou sobre a água? Vocês vão colocar a letra correspondente aqui. Próximo. É fundamental para todos os seres vivos e sacia nossa sede. Está falando sobre o ar ou sobre a luz solar? Ou é sobre o solo? Ou é sobre a água? Então, qual que for, vocês vão colocar a letra correspondente. A última frase aqui, ó. Seres humanos e animais precisam dele para respirar. As plantas usam esse gás para fabricar seu alimento. Está falando sobre o ar? Está falando sobre a luz solar? Ou está falando sobre o solo? Ou é sobre a água? Então, vocês vão prestar bastante atenção e aí vão colocar a letrinha correspondente aqui. Ah, professora, eu tô com dúvida. Ah, então você vai voltar lá na página 9 e nas outras páginas 10 e 11 do seu livro didático de ciência, certinho? Agora vamos lá para número 3. Pinte abaixo a afirmação correta sobre os seres vivos e os componentes não vivos. Vamos lembrar o que são os componentes vivos e os não vivos? Os vivos são os que têm vida. E os componentes não vivos são os que não têm vida. Então, nessa questão aqui, vocês vão colorir somente a afirmação verdadeira. Ah, eu estou com dúvida. Quais são as páginas que vocês vão consultar? Páginas 9, 10 e 11.
Esta questão vale 6/10. Então, vamos ler lá a primeira afirmação. Os seres vivos não dependem de componentes não vivos para viver. E essa afirmação aqui está correta ou está incorreta? Vamos para a próxima. Os seres vivos dependem de componentes não vivos para viver. E aí, qual dessas duas está correta? Então, vocês vão colorir somente a correta. Vamos agora para a questão número 4. Marque N nos ambientes naturais e M nos ambientes modificados. Em caso de dúvidas, consulte nas páginas 12 e 13. Então, vocês vão observar as próximas imagens que eu vou mostrar para vocês e vão marcar N nos ambientes naturais e M nos ambientes modificados. Vamos lá, então? Observa as imagens, ó. Na primeira imagem, está mostrando o quê? Árvores, né? Então, esse ambiente aqui é natural ou ele é modificado? Se for natural, vocês vão colocar o N aqui. Ou se for um ambiente modificado, vocês vão colocar o M. Segunda imagem, está mostrando ó, a cidade com prédios, né? Essa imagem aqui está retratando um ambiente natural ou modificado? Se for natural, coloca N. Se for modificado, coloca M. A terceira imagem está mostrando ó, uma construção de uma casa. Esse ambiente aqui é um ambiente natural ou um ambiente modificado? Se for natural, N. Se for modificado, M. E aqui, ó, está mostrando uma paisagem, né? E aqui, será que aqui é um ambiente natural ou é um ambiente modificado? Se for natural, coloca N. Se for modificado, vocês vão colocar M. Prestem bastante atenção, ó. Tem alguma construção? Vamos relembrar lá. Agora vamos para o número 5. Marque com um X os componentes vivos. Se houver dúvidas, consulte as páginas 9, 10 e 11. Então, vocês vão marcar um X nos componentes vivos, ou seja, os componentes que têm vida. Essa questão vale 8/10. Então, prestem bastante atenção. Peixe é um componente vivo ou não vivo? O Sol é um componente vivo ou não vivo? A grama é um componente vivo ou não vivo? A terra é um componente vivo ou não vivo? A pedra é um componente vivo ou não vivo? O ar é um componente vivo ou não vivo? E a árvore? Será que a árvore tem vida ou ela não tem vida? E a água? Será que ela tem vida ou ela não tem vida? Então, vocês vão marcar um X somente nos componentes vivos, os componentes que têm vida. Agora, vamos para o número 6. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Em caso de dúvidas, pesquise nas páginas 16, 18 e 19. Essa questão vale 8/10. Então, vocês vão colocar V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá? Na letra A. O sol aquece os seres vivos, inclusive as pessoas. E aí, essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Se for verdadeira, V. Se for falsa, F. B. A região não iluminada que se forma atrás de algum obstáculo é chamada de sombra. E aí, essa frase é verdadeira ou ela é falsa? Se for verdadeira, V. Se for falsa, F. Letra C. Ao meio-dia,
as sombras são mais longas. E aí? Essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Se for verdadeira, V. Se for falsa, F. Ai, professora, eu fiquei em dúvida nessa aqui. Então, vocês vão voltar lá nas páginas 16, 18 e 19. Lá no livro de vocês está falando sobre isso. Vamos agora para a próxima folha do nosso trabalho. Vamos continuar? Está dando continuidade a número 6, né? Então, vamos ler a letra D. O que permite a formação de sombras é a luz das estrelas. Essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Se for verdadeira, vocês vão colocar V. Se for falsa, vocês vão colocar F. Letra E. O Sol, quando se desloca para o alto do céu, o comprimento das sombras diminui. Ixi. E aí? Essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa? Se for verdadeira, V. Se for falsa, F. Letra F. As sombras ocorrem quando a luz do Sol atinge um obstáculo. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Se for verdadeira, V. Se for falsa, F. Vamos agora para número 7. Complete as frases com as palavras do quadro. Consulte as páginas 9, 10 e 11. Essas questões aqui valem 2 décimos. Então, aqui no quadro nós temos os nomes. Não vivos e seres vivos. Letra A. Os animais, as plantas e os seres humanos são o quê? São os não vivos ou são os seres vivos? B. O sol, a água, o solo e o ar são componentes não vivos ou componentes seres vivos? Qual é a correta? Vocês vão colocar aqui. Prestem bastante atenção, viu? Agora vamos para número 8. Classifique e escreva os componentes vivos e os não vivos nas colunas correspondentes. Em caso de dúvidas, pesquise as páginas 9, 10 e 11. Estas questões aqui valem 1 ponto. Então, aqui, ó, na número 1, está mostrando uma casa, né? Essa casa, ela é um componente vivo ou ela é um componente não vivo? Vocês vão colocar aqui nas colunas, ó. Se ela for um componente vivo, você vai colocar número 1 e vai escrever casa. Vamos agora. A flor, número 2. A flor é um componente vivo ou é um componente não vivo? Vocês vão colocar de acordo com a sua classificação. Ó, o pintinho, número 3. Ele é um componente vivo ou ele é um componente não vivo? E o computador, que está aqui, ó, o número 4. Ele é um componente vivo ou um componente não vivo? E o último, que é o número 5 aqui, ó, o gatinho. Ele é um componente vivo ou ele é um componente não vivo? Ah, professora, eu acho que é um componente vivo. Se vocês acham que é um componente vivo, vocês vão lá, vão colocar número 5 e escrever gato. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido todas as atividades. Lembrando, ó, se tá com dúvida, volte às páginas que nós colocamos para vocês, certinho? Faça a leitura do textinho. Prestem bastante atenção nas escritas de vocês, aos erros ortográficos. Lembra que a professora sempre fala para vocês, se vocês têm dúvidas em relação a como escrever a palavrinha,
Soletre a palavra, pronuncie essa palavra certinho, dê respostas completas. A caligrafia de vocês deve ser legível para nós conseguirmos entender o que vocês escreveram. Eu tenho certeza que vocês vão se sair super bem nesse trabalho, pois foram conteúdos que nós já estudamos. Tenham um excelente trabalho!